Olá, sejam todos bem-vindos. O nosso assunto hoje é sobre 12 sinais que antecedem a recaída na dependência química. Algumas pessoas pensam que a recaída acontece no momento do uso da droga de escolha, mas a recaída, ela começa a sua elaboração no cérebro. O indivíduo vai apresentando mudanças no seu comportamento antes do uso propriamente dito. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Mas antes de ir para o nosso assunto, eu quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, se você gostar do vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Como eu falei, a recaída apresenta vários sinais bem antes de acontecer. Podemos dizer que o dependente, ele recai no comportamento para depois fazer uso da droga de preferência. E há casos em que ele nem vai para a sua droga de preferência, acreditando que ele pode usar outra substância e não ter problema. Nessa recaída do comportamento, ele apresenta esses 12 sinais que eu vou falar. Ele inicia um processo de mudança em seu comportamento. O primeiro sinal é a desonestidade. Eu sempre alerto e oriento o paciente que eu atendo que quando ele começa a ser desonesto, ele está em um processo de recaída. E não apenas sendo desonesto com outros, mas com ele mesmo. E ele começa com pequenas mentiras, no trabalho, em casa, acreditando que não está fazendo nada demais. Quando ele se dá conta, ele está no mesmo funcionamento de antes, usando de mentiras como justificativa para ele fazer o que ele quer e também para ele fazer o que ele não quer. Depois ele começa a ficar impaciente, traça metas que não está ao seu alcance, boicotando a si mesmo, porque são metas que ele não tem condições de alcançar. E ele passa a ser muito exigente consigo mesmo e com os outros, em pequenas coisas. Coloca o seu foco em problemas que ainda estão completamente sem solução, não estão resolvidos. Fica com o pensamento fixo naquele problema, como para reafirmar para ele mesmo que não encontra solução. Fica descuidado com horários, compromissos, deixa de realizar as suas orações, a sua meditação, de fazer o seu inventário diário, seu inventário moral diário, ferramentas que ele aprendeu que lhe ajudam a se manter sóbrio. E aqui a indisciplina se instala. Até aqui, ele já mudou seu comportamento. E ele percebe isso. E ele entra num quadro de depressão. O medo e o desespero, sem motivos aparentes, toma conta dele. E se você que é dependente químico está passando por essa fase, o ideal é que você busque ajuda para identificar a razão de seu medo e de seu desespero. E se você participar de grupos de apoio, partilhe o que você está sentindo. A partilha vai ajudar. Às vezes a pessoa não quer partilhar com vergonha ou por outro motivo. Isso pode levar mais rápido a uma recaída. Aqui ele já está muito desorganizado emocionalmente e qualquer frustração é o suficiente para ele se decepcionar com as pessoas ou mesmo com algum projeto que esteja realizando, ou o próprio trabalho. Pequenas frustrações são suficientes para lhe causar tristeza e desânimo. Temos também a euforia, onde, ao contrário da depressão, ele pode entrar num quadro de euforia e pensar que já está tão bem, está tão excelente no seu progresso, que é impossível ficar melhor. Então, que é um exagero, tanto cuidado, e começa a ficar descuidado com o seu tratamento. A exaustão também pode acelerar um processo de recaída. Às vezes a pessoa que é dependente começa a trabalhar demais, assumir muitos compromissos e até como fuga para não pensar no uso de drogas. Com isso,
ele coloca o seu tratamento em segundo plano. Mesmo porque ele está no auto-engano, que ele está tão bem que não precisa dedicar tanto tempo ao seu tratamento. O ideal aqui é organizar seus horários, compromissos e não se sobrecarregar, além de deixar um tempo para o lazer e para o descanso. O que pode acontecer também é a troca de dependência. Ele substitui o álcool ou outras drogas por tranquilizantes. Em alguns casos, usam sem receita médica e em grandes quantidades. Ou ele troca a droga de preferência pelo álcool, que era uma droga que ele não gostava muito. Continua no auto-engano e na autossabotagem. Ele está trocando uma droga por outra. Importante lembrar que os medicamentos usados com prescrição médica e na dosagem certa auxiliam no tratamento da dependência química. A forma errada de usar estes medicamentos é que é prejudicial e leva à recaída. O próximo passo é a autopiedade. Se coloca no lugar de vítima, o coitadinho. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o coitadismo. E com isso, ele tenta justificar o seu comportamento e está sempre se lamentando, ou culpando o outro ou situações pelo que lhe acontece. Aquela lamúria, ninguém me entende, ninguém sabe o quanto eu sofro. A pretensão é outro sinal de recaída no seu comportamento. E seu pensamento é de que já está curado. Acha que qualquer um pode recair, menos ele, e até critica os que recaem. E como ele está achando que é imune à recaída, ele começa a frequentar lugares que chamamos de lugares de ativa. Encontrar velhos amigos de uso. Eu tive caso em que ele estava nesse funcionamento pretensioso tão forte que ele foi resgatar um companheiro que estava no foco do uso e recaiu. Alguns pensam que já sabem tudo sobre dependência química, principalmente se já tiveram algumas internações, que sabem até as reuniões temáticas de cor e por isso pensam que sabe tudo, porque conhece toda a programação. Por isso a importância de trabalhar a humildade. Apesar da humildade ser importante não apenas na dependência química, mas na nossa vida. E por último, a ausência no grupo de apoio. Às vezes começa a pôr defeito no grupo, que é sempre a mesma coisa, que são sempre as mesmas partilhas, que não está mais lhe ajudando e várias outras justificativas. Os grupos são importantes para saber, para se manter ciente de que tem uma doença que é incurável, mas que tem tratamento. Assim como a terapia também é muito importante para aprender a lidar com as emoções, as questões pessoais, a ressignificar a sua história de vida, os seus conflitos internos, né? E ter uma qualidade melhor de vida. Então nós temos a desonestidade, a impaciência, a intolerância, a indisciplina, a depressão, a frustração, a euforia, a exaustão, troca de dependência, autopiedade, pretensão e a ausência de grupo. Estes são os 11 sinais que antecedem a uma recaída. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Curta, compartilhe, faça o seu comentário sobre o assunto e participe também do nosso grupo no Telegram. Eu aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigada, fique em paz.